Bom, então vamos começar, gente. Filosofia. Eu sempre gosto muito de começar pela origem, pela etimologia da palavra filosofia, porque às vezes em filosofia você saber o que a palavra está te dizendo abre caminhos, te abre portas e muitas vezes mata a questão da prova e salva. Foco nas palavras, foco no vocabulário. Anota aí, primeira dica. Filosofia, o que mais pega é vocabulário, beleza? Vamos lá. Filosofia, ela vem de duas palavrinhas gregas. Filo e Sofia. Filo, amor fraterno, ter amizade por. E Sofia, sabedoria. Então o filósofo, tá aí a definição do nosso amigo Pitágoras, muito famoso na área da matemática, mas ele era filósofo também, e fala que o filósofo é o amigo do saber. Cara, amigo do saber é uma coisa muito fraca, muito leve pro meu gosto. O filósofo é aquele cara que tem assim, aquela vontade, entende? Sabe aquela vontade quando você conhece alguém e você tem. É a relação do filósofo com a filosofia. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade, né? Entendeu? Ah, que bom. De saber. Só que essa vontade não é uma coisa leve, não é uma coisa que fica por cima, ela é profunda. Ele é um stalker, ele é obsessivo, ele quer de tudo quanto é jeito conhecer. Sobre o quê? E aí que tá. Alguns sobre tudo, outros sobre alguns assuntos específicos. Então, filosofia é ter amor, é ter desejo, é ter vontade pelo conhecimento. Beleza? Vamos que vamos então. Não foi a primeira maneira que os gregos antigos buscaram respostas. Desculpa. Eles já tinham uma outra maneira, lembram? As histórias da antiga Grécia, as histórias mitológicas. Toda mitologia é uma tentativa de resposta. Então tem uma dúvida, tem uma pergunta e vem a tentativa de resposta. No começo, mitológica, né? Fantástica, fantasiosa, cheia de seres incríveis. Só que essa resposta fantasiosa chega um momento que não atende mais. E eles precisam o quê? De outras ferramentas para a resposta. Que ferramenta? A racionalidade. A capacidade de pensar reflexivamente. Então a filosofia vem como uma tentativa de formular explicações que a mitologia já não mais atendia, não satisfazia mais aos antigos gregos. Bom, já falei de grego, já falei de grego, já falei de grego, só que eu preciso fazer um parênteses aqui enorme. Meus amigos da geografia depois me ajudam, pessoal da história também. Vocês devem lembrar que lá na antiguidade, o que nós chamamos de Grécia hoje não corresponde à Grécia antiga. A Grécia antiga, além da Grécia continental e da Grécia insular, lá da Península Balcânica, também era composta por uma série de colônias que se espalhavam por todo o Mediterrâneo. Norte da África, Península Itálica, Península Ibérica até em alguns momentos e Ásia Menor. Então a filosofia surge na Grécia Antiga, a filosofia ocidental, ok, mas não no que nós conhecemos como Grécia hoje. Ela surge na região da Jônia, na atual Turquia. Está aí no nosso mapinha. Tá? A parte rosa é a parte Grécia e a parte que está em amarelo é a parte que corresponde às colônias da Grécia fora do território que hoje compreendemos como Grécia. Estão acompanhando aí? Ah, mas por que se fala que surgiu na Grécia? O professor de história já falou, deve ter falado um pouquinho sobre isso. Eu vou falar com vocês em sociologia. Eurocentrismo. Né? Eu, cidadão europeu, vou admitir que a filosofia nasceu em outro lugar que não seja Europa, mas nunca. Era colônia grega, a filosofia nasceu na Grécia. Beleza? Para efeito de vestibular. Filosofia antiga nasceu na Grécia Antiga por volta do século 7 a.C. Firmeza? De novo, filosofia inicia na Grécia, século 7 aproximadamente antes de Cristo, e com que propósito? Buscar respostas racionais. Por quê? Né? É filosofia, é reflexivo, é pensamento. Ah, decora, surgiu na Grécia. Não. Por quê? Já vi questão cair, já vi questão pedir isso. O que leva o ser humano a desenvolver o pensamento filosófico? Nós temos vários fatores. Eu destaquei aí para vocês 5 fatores que são os mais comuns, que são os mais, assim, marcantes. Primeiro fator,
Intensa atividade comercial. Por que isso desenvolve filosofia? A gente tem que, de novo, pegar nossa amiga história. Se eu tenho várias colônias espalhadas pelo Mediterrâneo, eu tenho uma necessidade muito grande de movimentação entre elas, e o comércio era realizado entre elas. Comercializar com outros povos, com outros locais, me leva a interagir com os outros locais. Eu não negocio sem entender a língua. Eu não negocio com qualidade sem entender costumes. Então, isso me leva a conhecer e refletir sobre os costumes dos outros. Outra questão, se eu vou fazer um comércio marítimo, eu preciso conhecer a natureza, eu preciso conhecer a maré, eu preciso conhecer os ventos, eu preciso conhecer as cheias. E isso é um conhecimento que a mitologia não fornecia de forma apropriada. Eles tinham que desenvolver. Outro fator, religiosidade. Se eu tenho uma religião fixa, engessada, dogmática, eu não posso pensar fora do que ela prega, do que ela pregoa. Agora, a religião grega, politeísta, sem uma classe sacerdotal engessada, sem dogmas muito sólidos e muito impossíveis de serem questionados, permitia essa reflexão, permitia que eu saia da minha forma de pensar e entenda o outro. Eu vou inverter um pouquinho aí, eu coloquei a questão geográfica por último, mas é só para a gente amarrar. A questão geográfica eu acho que já foi explicado pelos fatores. Minha posição, minha necessidade de deslocamento e a necessidade de conhecer o mundo. Uma das coisas que talvez seja mais importante já é um sistema de alerta. Pisca aí, presta atenção. Política, início da democracia, base da democracia no Ocidente, cidade Atenas, né? Cidade-estado de Atenas, a polis atenienses. O sistema político de Atenas era baseado no diálogo, na defesa de ideias na ágora. Logo, para defender ideias, eu preciso de quê? Argumentos. E para defender ideias, eu preciso estar o quê? Atento para contra-argumentar. Então, quando a gente soma isso tudo, vou de novo nos fatores, atividade comercial, necessidade de entender a natureza, posicionamento geográfico, a religiosidade mais livre e um novo modelo de exercer a política, favorece o quê? Um pensamento reflexivo, um pensamento que vai buscar respostas e não simplesmente concordar com as coisas. Beleza. Uma coisa que a gente tem que pensar é que cada pessoa, cada grupo de pessoas, se preocupa sempre ou mais frequentemente com o pensamento da sua época. Segunda dica para a filosofia. Qual que foi a primeira dica mesmo? Tempinho para lembrar? Vocabulário. Lembram? Procurem ler os textos originais dos filósofos. Procurem conhecer os textos originais. Ajuda muito. Segunda dica. História e filosofia, ó, mãozinha dada. Então, se eu vejo um texto de um filósofo numa prova, não estou entendendo, não me lembro dele, mas eu vejo a época, o período histórico, eu vejo a localização desse filósofo, eu já consigo pelo menos caminhar para a resposta. Como? Uma pessoa sempre vai pensar ou para confirmar ou para contradizer as questões da sua época. Então, o pensamento filosófico ele sempre vai estar muito focado em tem um problema hoje, como eu resolvo? Okay? Ah, alguém me deu uma solução. Faz sentido ou não faz sentido? Contraponho. Mas é para atualizar com relação a hoje. Então, não sei o autor, não conheço a sua obra, mas eu sei quando e onde ele viveu. Opa! Já posso pelo menos engatinhar aí. E ó, vamos combinar. Se das 5 alternativas você conseguir eliminar 3, 50% já é uma margem muito mais segura na necessidade de um chute. Beleza? Gente, então, se tratando dessa questão, os primeiros filósofos eles se preocupavam em entender a natureza, o mundo. Por isso que eles são chamados de filósofos naturalistas ou filósofos da physis. Physis, em grego, e para os gregos antigos, é tudo que é natural. É a natureza, é o mundo. Então, os primeiros filósofos queriam entender o mundo. O que o mundo se formou, por que ele se formou,
como que o mundo se tornou essa diversidade enorme de pessoas e coisas que nele existem. Então, primeiro os filósofos naturalistas ou filósofos da physis. Eles tinham ainda um outro nome que vai dar um spoiler para uma aula futura nossa. Eles eram chamados de pré-socráticos. Guarde esse nome, pré-socráticos. Em um outro momento a gente volta nisso. Eles buscavam entender a natureza, analisando racionalmente a própria natureza e o seu princípio original, ou seja, o elemento que deu origem a tudo, o arqué. Fechou, galera? Nossa introdução, então, foi sobre quando surgiu a filosofia, na Grécia Antiga, por volta do século 6, 7 aproximadamente, antes de Cristo, para trazer respostas racionais aos problemas do mundo, e os primeiros filósofos ou naturalistas, eles buscavam conhecer o princípio primordial e entender a natureza na própria natureza. Gravaram aí? Vamos lá, atenção nos estudos, atenção nas atividades, força e foco, e a gente segue junto. Vamos que vamos!